Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula de que mesmo, gente? Opa, não tá funcionando? Ciências humanas. Estamos aí na semana 6 das nossas aulas remotas. O mês é março, né? Mês de março. Toda quarta-feira vocês já sabem que tem aula de ciências humanas, então quarta-feira, dia 10 de março. Um mês lindo, mês das mulheres, né? Vocês deram muitos beijinhos aí na mamãe, nas vovós, nas titias de vocês pelo Dia da Mulher? Espero que sim. Então, vamos para a nossa rotina. Então, olha, agora para tudo, pega o caderno de ciências humanas, né? Pega o caderninho de ciências humanas de vocês e vamos fazer o cabeçalho e a rotina. Por que, professora, nós fazemos isso? Para a gente não perder o hábito de estudar, para a gente não perder o hábito que a gente já tem na escola. A mão ativa o cérebro, nós precisamos escrever. Quando nós lemos e escrevemos, a gente aprende melhor, tá? Então, por isso que precisa fazer sim. E se eu perceber que vocês não estão fazendo, a professora vai pedir para vocês postarem a foto. Boa ideia! Hoje vocês terão que postar a foto do caderno de ciências humanas de vocês e dessa rotina com cabeçalho e letra linda, hein? Se a letra estiver feia, a professora vai fazer apagar. Então, capricho nessa letra. Vamos lá! Nome da nossa escola, MF, professor Odinir Magnani, né? Maiani. Tupã, 10 de março de 2021. E a rotina. A leitura pela professora Ana Paula, que a professora já postou, vocês tinham que assistir. Assim como o vídeo para a atividade. A retomada da aula anterior, atividade SESI e tarefa. Vai ter tarefa sim. Tem que ter tarefa para poder estudar e ficar mais inteligente do que vocês já são. Vamos lá? O que aprendemos? Então, nós vamos retomar a aula passada, tá? Olha lá, o Calvin tá ali, ó. O Calvin tá estudando. Tá muito esperto esse Calvin, hein? Nós fizemos aí a unidade 1, que é a gestação do Brasil. O que é gestação? É o início, como ele foi surgindo esse Brasil, porque até então o Brasil ele era dos índios, não é mesmo? Então não era Brasil, era Pindorama, né? E com a chegada dos portugueses, essa interação com os índios, vai surgindo aí o Brasil que nós conhecemos hoje. Aí nós vimos os desembarques, as pinturas, né, que retrataram aqui o desembarque, depois a proclamação da República e, por fim, a independência do Brasil. Vimos aqui também a contagem, né? Nós fizemos essa retomada de conhecimento do modo como nós fazemos a contagem do tempo para facilitar o registro histórico. Então, nós temos ali década, que é o que, gente? É o período de 10 anos. O século, período de 100 anos. E milênio, que é período de 1000 anos. E vimos aqui os lembretes, a professora colocou os PowerPoint, né? Colocou as imagens para vocês, deu aquela dica, né? Que como que a gente faz para conhecer, para saber em que século está. Então você corta as dezenas finais e se a dezena aqui, né? Se essa dezena tiver números, né? Unidade, então você corta e adiciona mais um aqui. Se ela terminar em 00, você só corta e repete a mesma dezena que fica. Então nós fizemos aqui e vimos algumas datas importantes que, apesar do Brasil, né, dos portugueses terem chegado aqui em 1500, só em 1530 é que eles passaram realmente a ocupar o território. Ocupar como? Com plantação, morando, né, habitando. Depois nós vimos que a passagem de tempo confundiu muita gente. O pessoal comemorou o novo milênio em 2000, mas nós estudamos que todo
essa passagem de tempo, de décadas, século e milênio, sempre começa no ano 1 e finaliza no ano 0. Então, em 2000, estava finalizando o século, né? O século 21, que só ocorreu no ano... O século... É isso mesmo, que só ocorreu no ano de 2001. A cidade de São Paulo foi fundada em janeiro de 1500 e nós vimos que isso aconteceu no século XVI. Por quê? Corta as duas últimas, soma mais um, 16. E o Brasil se tornou independente em 1822, que foi no século XIX. Vimos também que há a linha do tempo, né? A linha do tempo é um modo de nós contarmos a história cronologicamente, marcando os principais fatos históricos ou de um país, ou até da sua vida. Você pode fazer a linha do tempo da sua vida. Então, você nasceu, aqueles que são católicos, né, são batizados de pequeno, aí a festa de um aninho, o primeiro dentinho que caiu, né? Nós fazemos agora mêsversário, não é? Antigamente não tinha isso, não. Ó, a professora como tá velha, gente, falando de antigamente, né? Então, na época que a professora era criança, a gente só comemorava aniversário mesmo, não tinha essa história de mêsversário, não, né? E a linha do tempo do nosso país, da história do Brasil, vai contar isso, olha. Então, tem o marco aqui da chegada, tem os períodos, né? Então, aqui é o pré-colonial, que é antes, né, do Brasil ser colonizado, depois o colonial, depois o imperial, depois o republicano. Nós vimos tudo isso daqui. E aqui nós vimos que como que estava dividida a história, né? Em quantos períodos? Então, está dividido em pré-colonial, colonial, período imperial e período republicano. Um texto explicando sobre a linha do tempo. Depois nós fizemos essa linha do tempo com esses dois fatos importantes e falei que vocês, os mais importantes são esses. Que é a independência do Brasil ali, né, do país colonizador que descobriu que foi Portugal, e a proclamação da República, porque até hoje nós vivemos em uma república federativa. Então são os dois marcos mais importantes, mas tiveram outros acontecimentos aqui que nós vimos, né, no documento que a professora postou aqui, que vocês poderiam inserir também. Parabéns para todos vocês que corrigiram, mandaram foto da atividade, é isso mesmo, tem que ser comprometido com vocês. O compromisso de estudar não é um compromisso com a professora, não pode ser uma obrigação, é um compromisso com a informação, para vocês se tornarem mais inteligentes do que vocês já são e cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. Hoje vocês são crianças, né? Hoje a obrigação de vocês é só estudar, ajudar a mamãe e papai, respeitar papai e mamãe. Mas quando a gente cresce, nós temos outras obrigações. E com o estudo a gente consegue entender melhor a forma de viver a sociedade e podemos contribuir mais com isso, né? Então, tem que estudar. Então, parabéns para todos que estudaram, fizeram a tarefa, postaram muito bem. Nós vamos pular essa atividade aqui, tá? E bora lá. Bom, retomamos aí o que nós aprendemos na aula passada, certo? Agora, nós vamos para as próximas atividades. Quais serão as próximas atividades, professora? Bom, nós vamos fazer o que eu aprendi sobre, que é o apanhado geral do que nós aprendemos nessa unidade 1. E hoje iniciamos também a unidade 2, isso mesmo, iniciaremos a unidade 2 com a roda de conversa e faremos a atividade 1 da página 22 e a atividade 2A da página 23, tá? Então, olha lá, ó, a mãozinha já tá aqui, ó, escrevendo. Copia aí, vocês já copiaram? Já coloca lá debaixo da rotina, né? Já copia aqui quais serão as unidades para vocês não esquecerem. Professora, mas tá tudo na apostila. Para de preguiça. Chega de preguiça. A aula começou, vamos ativar esse cérebro, vamos ativar as energias positivas aí e vamos estudar. Show preguiça. Pega esse lápis e vamos escrever, garotada. Bora lá. Então, o que aprendi sobre? Vamos lá ver o que aprendi sobre. Bom, aqui
nós fazemos aquele apanhado geral, aquele resumão do que nós aprendemos nessa unidade, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o que a gente aprendeu sobre a periodização. O que é isso, professora? Sobre esse período, né? Sobre esse período de gestação, sobre aqueles momentos históricos e as mudanças aqui na história do nosso país. Bom, a primeira, como é possível organizar os acontecimentos para marcar a passagem do tempo na história? Cite exemplos. Então, como que nós vimos que é possível organizar os acontecimentos para marcar a passagem do tempo na história? E tem que citar exemplos. Como será? Ah, o professor esqueceu de falar. Nós não vamos fazer aqui... Opa, volta aqui, você, vem cá. Vou pôr eu aqui para não atrapalhar, né? Nós vamos fazer aqui o que eu aprendi sobre, né? Mas as outras atividades a professora vai postar o vídeo de correção depois, certo? Então, esse a gente faz junto, mas da unidade 2, a professora vai falar, nós vamos comentar e vocês vão postar e depois eu posto o vídeo de correção, certo? Vamos lá. Então, como é possível organizar os acontecimentos para marcar a passagem do tempo na história? O que nós vimos aqui, pessoal? Para marcar a passagem do tempo na história, nós vimos que nós podemos usar as imagens, porque aqui, olha, são as pinturas, elas retratam os momentos históricos. Então, olha, o desembarque, a independência. Então, as pinturas eram um meio em que as pessoas utilizavam para os registros históricos. Nós temos também os documentos, né? Os registros históricos através as pinturas e os manuscritos, que são os registros históricos do que foi acontecendo. Nós temos as cartas que Pero Vaz de Caminha enviou para Portugal, né? Os registros dos próprios navegadores, os cadernos, os diários de bordo que as pessoas faziam, né? Então, tudo isso são meios de se registrar. E a linha do tempo. A linha do tempo, ela organiza de modo cronológico, né? Então, olha, a linha do tempo, ela exibe uma sequência de acontecimentos em ordem cronológica. Então, nós também podemos usar a linha do tempo para isso. Então, vamos responder aqui? Olha, então, como é possível organizar? Ué? Não vai escrever, não? Vamos escrever, meu filho. Aí, tava com preguiça. É possível organizar, resposta completa, hein, pessoal, sem preguiça. É possível organizar os acontecimentos históricos através... Opa! A professora pulou ali. Através de pinturas que retratam fatos importantes, vai ter que ficar assim, que retratam fatos importantes, manuscritos e documentos utilizados para registrar grandes, né? Não, grande, né? Para registro dos... Opa, volta aqui. Dos acontecimentos. E a linha do tempo para organizar não é porque a professora tá no computador que a gente não vai separar direito as letras, né? Ó, organizar. Como que eu vou pôr? É uma sílaba, ela fica aqui. Tracinho, organizar, né? Então, separação silábica do mesmo jeito.
organizar os fatos, os acontecimentos de modo cronológico, certo? E quais foram as principais mudanças políticas ocorridas no Brasil? Então, no século XIX, quando a gente fala em mudanças políticas, nós estamos falando disso daqui, ó, o Brasil no século XIX. Então, olha, no início do século XIX, o Brasil era o quê? Colônia de Portugal. O que é isso, professora? Obedecia as regras de Portugal. Então, tinha o rei, né, Dom João, né? Acho que era isso. Sexto, a professora tá esquecendo. Tinha o rei, ele mandava aqui, certo? Mas o que acontece? Em 1822, nós temos o primeiro grande fato, que é a proclamação da independência, quando o Brasil passa a ser regido pelo Dom Pedro I. Mas o Brasil continua tendo o regime político da monarquia. Nós tínhamos um imperador, certo? Então era um imperador, né, um rei, assim, por assim dizer, essa pessoa que mandava em tudo no país ali, e a gente não tinha como escolher quem ia mandar no país. Então, quando se vive na monarquia, o poder do país, ele é passado de geração por geração, então de pai para filho. Então, se o pai tem 5 filhos, é pro mais velho. Se o mais velho morre, é pro próximo mais velho. Sempre o mais novo não tem jeito, né? Só se morrer todo mundo antes, se tiver uns 5, 6 filhos, né? Senão, é sempre o primogênito ali, que é o próximo rei. E quando nós temos ali 1889, nós temos a proclamação da República. Então, nós deixamos de ter imperador e passamos agora a ser regido por governado por presidentes eleitos. Então, esses são os dois principais fatos históricos, né? As mudanças políticas. Nós tínhamos a monarquia, aí é declarada a independência, nós tínhamos a monarquia do rei lá de Portugal. Então, primeiro a gente consegue que nós tenhamos um rei próprio do Brasil. Depois, nós conseguimos, então, que o povo participe, né? Que o governo, que mude essa forma de governo através da República, e nós passamos a ter, então, presidentes eleitos, né? Nós passamos a escolher as pessoas que vão organizar, reger e administrar nosso país. Então, são esses dois os principais fatos aí do século XIX. Então, deixa eu pôr mais pertinho aqui. Então, as principais. Resposta completa é isso, pessoal. Você copia, você repete a pergunta para a resposta. Então, a pergunta não é: quais foram as principais mudanças ocorridas no Brasil durante o século XIX? Então, as principais mudanças ocorridas no Brasil durante o século XIX foram a independência do Brasil do governo de Portugal, e 2, a proclamação da República. E aqui como que fala mesmo? Eu gostei dessa forma, como colocou aqui. O país passa a ser governado por presidentes. A proclamação da República, que possibilitou que o país... Opa, a professora foi indo, né? Que o país passasse a ser governado por presidentes
presidentes eleitos. Bom, e agora aqui nós vamos fazer esse mapa mental que representa os principais acontecimentos do século XIX. Bom, nós fizemos aqui, olha, nós temos então esse mapa mental dos principais acontecimentos históricos do século XIX. Vocês vão fazer um círculo, tá vendo? Vão fazer um círculo e vão colocar lá, século XIX, vejam lá, o século XIX começa sempre no 1, termina no 0, né? Então, ó, de 1801 a 1900. Então, quais são aí os principais fatos? Nós não falamos que é a independência e a proclamação da República? Então, olha, nós temos então em 1822 a independência do Brasil, certo? Aí, Dom Pedro foi o nosso primeiro monarca. Nós lemos isso lá naquele textinho que a gente acabou de ver aqui, né? Ó, nesse texto aqui. Então, tem a independência, Dom Pedro passa, né? O Brasil, colônia... Antes, né? Nós temos ali o Brasil, que era colônia de Portugal. No começo do século. Aí vem a independência do Brasil. Depois, Dom Pedro passa ali a ser o nosso primeiro monarca, né? O nosso primeiro imperador. Quando está chegando o fim do século, lá em 1889, nós temos então a proclamação da República. Então, o Brasil passa a ser governado por presidentes eleitos. Então, vocês vão fazer o quê, turminha linda do meu coração? Deixa a professora tirar um instantâneo aqui. Ó. Aqui nesse espaço, no o que eu aprendi sobre, vocês vão... Deixa eu colar aqui. Deixa eu ver se ele cola aqui. Não vai colar? Deixa eu ver se ele cola. Não, não colou, gente. Achei que ia colar. Vamos ver se ele... Vamos tirar de novo a foto. Vamos ver. Tirou. Vamos ver se ele cola aqui. Ai. Não, é... Ai, meu Deus, copiei. É pra copiar aqui. Copiar. Copiei. Ai, cadê o colar? Colar. Ih, não quer colar. Você edite, não quero. Bom, de qualquer modo, a professora depois passa a resposta para vocês com isso daqui. Então, o que que vocês vão fazer? Vão desenhar, vão colocar igualzinho. Por que um mapa mental? Porque você desenha, né? Tem hora que as pessoas falam assim, então desenha, né? Então, e é isso daqui. Você pega um período de tempo e você vai puxando ali os acontecimentos para ele ficar visível de um modo de desenho mesmo. Isso facilita com que a gente estude, tá? Então, é bem interessante esse modo de fazer mapa mental para a gente decorar, hein? Pode ser utilizado para vocês estudarem para as provas, né? É um modo também de vocês estudarem. Então, a professora vai colar aqui esse mapa mental na unidade 1 com as respostas e postar aí para vocês, certo? Bom, com isso, nós finalizamos a unidade 1. Ah, e agora? Bom, agora, ó, o que que nós vamos fazer? A unidade 2, né? Lá, nossa apostila SESI, vamos lá para nossa unidade 2. Nós vimos na unidade 1 a gestação do nosso país. Agora, no final ali do século XIX, nós temos a mudança de regime. A gente começa como colônia, depois a gente passa a ter com a independência, um próprio monarca, e agora nós temos presidentes eleitos com a República. Então, esse Estado brasileiro começa a se formar, né? Nós temos aqui, nessa entrada, a independência ou morte, né, de Dom Pedro I aqui. Então, nós vamos observar essas figuras, né, da roda de conversa. Como que nós vamos fazer? Então, nós vamos observar essas obras e ler as legendas. Depois, nós vamos conversar. A professora vai conversar aqui com vocês, né? O que você imagina que as pessoas representadas nas obras estão fazendo? O que significa ser um país independente? Você sabe o que é um Estado? Será que as
pinturas costumam representar os fatos que realmente acontecem? Será que é isso, pessoal? Hã? Será? Então, vamos lá. Vamos observar aqui. Nós temos, então, 3 imagens aqui na roda de conversa, né? Nessa entrada aí da nossa unidade. Então, qual acontecimento, né, as imagens retratam? Então, vamos ler aqui essas legendas, olha. Aqui nós temos Independência ou Morte. Quem pintou foi Pedro Américo em 1888. A professora vai pôr para exibir uma página só, para vocês poderem olhar de mais perto essa imagem. Veja só que bonita essa ilustração, né? Da Independência ou Morte. Então, nós temos aqui a Independência ou Morte de Pedro Américo. Ele está retratando aqui esse momento, né? Por que Independência ou Morte? Porque conta-se aí pelos documentos históricos que Dom Pedro, né, naquele momento ali, que ele viu que o Brasil já não tinha mais condições de ser colônia de Portugal, ele junta ali todos os seus soldados, todas as pessoas, né, que estavam ali, que apoiavam, e grita, né, independência ou morte, né, que eles iam lutar. Por quê? Porque eles iam lutar até a morte, se precisasse fosse, né, para manter o nosso país livre ali dos comandos de Portugal. Graças a Deus não precisou isso, né? Foi declarada a independência, foi tudo mais tranquilo e Dom Pedro I passa a ser aí o primeiro imperador do nosso país, certo? Então, essa é o primeiro momento. Vejam só, como os pintores retratam, né? Vamos olhar a próxima, vejam aqui, eles retratam, a gente sente até uma emoção quando a gente vê essa imagem, né? Retratam um feito histórico, assim, um ato heróico, né? Nós podemos identificar aqui de personagens, quais personagens, né? A gente pode identificar nessa cena. Então, a gente vê aqui que seria o Dom Pedro I, né? Com a espada levantada. Nós vemos aqui vários soldados, né? Os cavalos agitados. Aqui temos alguns, aparentemente parece ser uma plantação, nós temos alguns trabalhadores, né? E aqui algumas pessoas da nobreza, vejam que tem até uma mulher retratada aqui no final, né? Da imagem. Então, nós vimos aqui, olha, pessoas da nobreza que acompanhavam aqui Dom Pedro e os soldados sob o seu comando. E vejam que é uma paisagem rural, né, gente? Uma paisagem rural, né? Aqui como se fosse uma estrada de terra batida, uma casa, né? Vocês têm bastante criança que mora no sítio, vocês veem muito dessa imagem, né? Com bastante verde, uma casa de tábua, né? Um galpão, né? Parece ser um silo, né? Um galpão de guardar as coisas. Ó, você vê que não tem prédio, não tem nada disso. Por quê? Porque lá no final do século XIX. Depois, a próxima imagem. E assim, como eles aparecem aqui na cena? Eles aparecem assim, tudo tristinho, com medo? Ou eles estão inspirados, eles estão corajosos, né? Olha, o título da pintura já nos sugere várias coisas, né? Então, nós vemos ali eles todos, né? E aí eu quero que vocês pensem no que mais chamou a atenção de vocês, né? O que você viu primeiro? A hora que você bateu o olho assim nessa imagem, o que você reparou de primeiro, tá bom? Tudo isso vai servir para nossa tarefa, então presta bastante atenção em tudo isso que nós estamos falando, tá? Vai servir de subsídio aí para a tarefa de vocês. Nós temos outra imagem, a Proclamação da Independência, de François-René Moroux, de 1844. Óleo sobre tela, a professora já explicou isso, né? Eles utilizavam a tela de pintura e a tinta a óleo para fixar melhor ali. Então, vamos lá. O que chama primeiro a atenção de vocês aqui? Vejam, as pessoas estão felizes?
As pessoas estão tristes? Como que as pessoas estão? Olha lá, nós temos de novo a figura de uma pessoa aqui, né? Olha, quem que é ele? Que a gente acabou de falar ali. Então vejam que aqui, ó, nós temos retratado no meio, né, em 1888. Então, Dom Pedro ali, independência ou morte, já no esse Pedro América. Agora aqui, em 1844, que é um pouco antes, você vê, o François, ele já retrata Dom Pedro no meio do povo, né? Não tem alguns soldados, sim, mas eles estão mais ao fundo. Mas aqui o povo comemorando, né? Olha as pessoas comuns, vestidas de agricultores, alguns vestidos de nobres, as pessoas se abraçando, né? Aquela felicidade, todos estão alegres, mas ainda é uma paisagem, olha, com bastante um céu azul, né? Tudo brilha, tudo é vibrante. Nós temos aqui as matas, né? Olha, bastante arborizado, né? Um lugar bem arborizado, bem feliz mesmo. A criança. Então, tem vários detalhes aqui, né? Todos aparecem como? Felizes, comemorando, né? Vários personagens a gente identifica aí. O próprio Dom Pedro, soldados, o povo, trabalhadores, né? Da agricultura ali. E, vejam, aqui o Pedro Américo, em 1888, retratou como se fosse assim, né, pronto para a guerra, porque olha o título. O título sugere já a pintura, independência ou morte. Então, quando você tem um grito desse de independência ou morte, você não tá falando, né, você tá ali agitado mesmo, tá ali pronto para tudo. Já o François retrata a cena de um modo mais suave, de um modo mais alegre, né? Com uma comemoração, ao invés da espada, ele tem o chapéu na mão, então já é mais festivo. E aqui nós temos, a professora já foi aqui nesse museu, tá? Ele fica no Parque da Independência. É muito lindo esse monumento, viu, gente? É muito, muito lindo mesmo. Quem tiver a oportunidade de ir até São Paulo, é algo assim que só de falar a professora já fica emocionada, tá? Porque é uma imagem muito linda. Eu vou tentar ampliar mais aqui, ó, para vocês terem uma noção de como isso é bonito. Mas vejam só, esse monumento, vamos ler a legenda. É um monumento à independência no Parque da Independência, local onde foi proclamada a independência do Brasil, que está lá em São Paulo. Então, aqui nesse lugar, é o mesmo lugar aqui que é o mesmo lugar aqui. Vejam como mudou a paisagem, né? Então, olha, em 1888 nós temos uma forma de retratar. Em 1840, uma forma de retratar. E aqui nós já temos o quê? Temos arborização ainda, né? Ó, vemos, mas a paisagem muda. Olha lá, a paisagem muda. Aqui a gente não consegue identificar muitos personagens. Nós temos turistas, né? Pessoas que estão ali no parque, afinal de contas, é um parque da independência. Então, um parque é um lugar que você vai para respirar, para espairecer, né? Para ficar de boa, para ler, para visitar, igual aqui é um monumento histórico, né? Quer dizer, é o lugar onde Dom Pedro proclamou. Então, vocês veem aqui Dom Pedro retratado, né? Com um cavalo. Deixa a professora... Espera aí um minutinho. Deixa eu ver aqui. Então, vejam só. Aqui... como é uma foto, né? É uma foto do local. Nós temos então um monumento. Então ele é feito de cimento, de pedra, né? As esculturas aqui. As pessoas presentes são um povo comum e mudou totalmente a imagem. Agora nós estamos no meio da cidade. Some aquela cena das pessoas vestidas de trabalhadores rurais. Aqui, ó, tem criança de bicicleta, né? As pessoas andando, sentadas. Então muda essa imagem.
Então, todas as imagens mostram o mesmo momento histórico. Nós podemos concluir isso. Todos estão falando da independência. Porém, cada imagem retrata de um modo diferente esse momento. Nós vemos aqui, nessa primeira, de um gesto mais heróico, né, mais energia, mais emoção, mais para luta. Aqui nós já vemos com mais alegria, né, retratando a felicidade do povo de se ver e se abraçando. Então não precisa de guerra aqui, ninguém vai morrer aqui, né? Todo mundo feliz. E aqui já um local consolidado, né? Já estamos independentes e mostra não só a independência do Brasil, mas como a evolução. Olha como a evolução daquela paisagem, né? Eu quero que vocês vejam, prestem atenção nisso daí. E os personagens, né? No primeiro, mais soldados e nobres. Aqui nós vemos soldados e nobres. Aqui nós já vemos pessoas do povo, né? Até inclusive várias crianças nós vemos aqui. E em cada um Dom Pedro, mas sempre Dom Pedro com uma postura de imponência. Nas três, apesar de mudar o tom da conversa, sempre Dom Pedro ali retratado nos três e sempre rodeado de soldados e de povo, né? Aqui essa parte é como se tivesse uma luta, então são vários soldados em cavalos, é muito bonito, gente, muito bonito mesmo esse monumento, certo? E vocês vão pensar aí no que mais chamou a atenção em cada uma das pinturas, tá bom? O que você viu primeiro aqui? Quando eu bato o olho nesse monumento, como eu já conheço, eu observei primeiro o monumento mesmo, mas se eu fosse a primeira pessoa a olhar assim, se eu não conhecesse o lugar, eu ia prestar muita atenção nessa paisagem, né? Na mudança de paisagem. Olha quanto prédio, né, gente? Quanto prédio, quanta casa, como diminui aqui a arborização, né? Nesse daqui eu prestei atenção no quê? Eu, professora Verlaine, na presença de crianças, na alegria, as pessoas se abraçando, né? Não tem como não notar Dom Pedro, mas eu prestei mais atenção nisso daqui, nas pessoas se abraçando, na alegria, nas crianças. Aqui, sim, Dom Pedro tá em mais destaque. Então, quando você bate o olho, eu vi primeiro ali Dom Pedro, mas eu fiquei, assim, bem impressionada com a disposição desses soldados para a guerra. E como os cavalos estão assim, né? Como se eles vieram tudo correndo para apoiar ali a decisão do imperador. Sim, nós queremos a independência, estamos aqui para o que der e vier, né? Então, foi isso que mais me chamou a atenção. Bom, passado esse momento ainda, a nossa roda de conversa, certo? Vamos parar para pensar aqui, o que significa um país independente? Nós já falamos isso, né, sobre os outros vídeos, que é um país que tem o seu próprio governo, seu governo é eleito e ele rege ali as suas regras. Mas você sabe o que é um Estado? Responde aí para a professora, grave um áudio falando para a professora se vocês sabem o que é um Estado, tá? Grava aí para a professora e posta aqui no grupo. E será que as pinturas representam mesmo os fatos como eles aconteceram? Vocês viram que nós temos três representações aqui da independência. Será que está retratando realmente do jeitinho como aconteceu? Vamos lá para o nosso desafio. Vou diminuir. Nós vamos ler esse texto aqui e o vídeo eu já pedi para vocês assistirem, tá? Para quem ainda não assistiu o vídeo, a professora fez um texto aqui para ajudar vocês. Então, olha, depois nós vamos responder as questões. A corte desembarca na colônia. O final do século XVIII e início do século XIX foi um período difícil na Europa. As monarquias, que pareciam eternas, começaram a se mostrar estruturas frágeis de governo. Portugal vivia sob a ameaça de invasão da França. Caso o príncipe Dom João VI não declarasse guerra à Inglaterra, país do qual dependia financeiramente. Todo esse contexto teve influência sobre a colônia portuguesa, o Brasil. Então, Portugal estava tendo um mau momento e isso influenciava nessa colônia que era o Brasil. Então, aqui a professora já mandou o vídeo e nós temos um
fizemos um resumo dessa vinda aqui, né? Olha, a corte desembarca. Quem é a corte, né? É a vinda da família real para o Brasil. Então, o que nós estamos vendo? Que a razão da vinda da família real, da corte portuguesa, para, né, a sua colônia, que o professor errou, se deu após a invasão das tropas de Napoleão. Então, quer dizer, o Dom João VI estava encurralado lá, porque ele não queria declarar guerra, não queria se juntar ali à Inglaterra, né, para poder fazer guerra ali, para invadir a França, né? Então, olha, vivia sob a ameaça da invasão da França e tinha que declarar guerra ali à Inglaterra. Então, como ele dependia da Inglaterra, como que ele ia declarar guerra ali? Então, qual que foi a solução? Eles virem para cá, né? Então, Dom João não teve outra alternativa senão fugir com a sua família e parte da corte para as terras brasileiras. Então, vieram um total de 10.000 pessoas para cá. Então, olha só esse mapa aqui, né? Então, a corte sai daqui junto com a família real, né? Então, eles vão passando ali por Açores, que é o desmembramento da frota, por tormentas na costa da Ilha Madeira. Então, o mar fica agitado, tem uma tormenta e a frota ali é desmembrada. Depois, vejam só, depois de abastecer na Ilha do Cabo Verde, o resto da frota segue diretamente para o Rio de Janeiro. Então, uma parte da frota abastece e vem para o Rio de Janeiro. Aqui, ó, os navios que levam a família real ancoram em Salvador antes de seguir para o Rio de Janeiro. Então, a família real primeiro para em Salvador e depois, então, é que eles vêm aqui para o Rio de Janeiro. Então, não foi uma viagem assim tão simples, tão fácil de se fazer, né? E carregando 10.000 pessoas, né, gente? Aqui uma imagem que retrata, né, olha, a bandeira, né, com o brasão de Portugal, né, da família real vindo, as embarcações, né, o pessoal chegando aqui. Opa, o que tá aqui? Então, como que aconteceram esses fatos, né? Então, em novembro de 1807, Dom João, com toda a sua família e corte, partiram para o Brasil. Estão saindo aqui, chegaram no Brasil. Quando o exército de Napoleão chegou em Lisboa, só encontrou um reino abandonado, porque olha aqui onde o pessoal estava, né? O príncipe regente desembarcou em Salvador em 22 de janeiro de 1808. Aqui no Brasil, vou instalar a corte portuguesa. Ainda em Salvador, Dom João vou abrir os portos do Brasil aos países amigos. Por quê? Estava todo mundo sofrendo ali com Napoleão Bonaparte. Então, os países que fossem amigos poderiam vir para o Brasil sem problema nenhum, mas sabendo que aqui tinha um rei. Quem que era o rei? Ele, né? Então, olha, eu vou abrir os portos para negociação, porém, quem manda aqui sou eu. E olha, essa medida ela foi de grande importância para a economia brasileira, porque passou a vir, olha só aqui, ó, começam a vir mercadorias diferentes. Lembra que lá na paisagem da independência, né? Olha lá, nós temos bastante paisagem rural, mas o Brasil já tinha em algumas construções, né? Olha, igreja, alguns prédios, não era predominante, mas quando chega a família imperial para cá, o Brasil já passa a ter aí bastante prédios, né, desenvolvido. De Salvador, a comitiva partiu para o Rio de Janeiro, onde chegou em 8 de março de 1808. Olha, chegou no dia do meu aniversário, só que eu faço aniversário um pouquinho depois, né, gente? Então, chega lá no Rio de Janeiro. Aí ocorrem as mudanças sociais. Então, vejam que a gente falou sobre as mudanças políticas, mas também com a vinda da família real para o Brasil, nós temos mudanças sociais que impactaram fortemente a cidade e o reino em diversos aspectos. Como assim, professora? Então, com a família real, os funcionários da corte, o alto clero, de nobres teriam vindo com a transferência. A cidade já mudou até de fisionomia. A população dobra de número, passando de 50.000 para quase 100.000 pessoas, né? E aí,
vieram bibliotecas inteiras de lá de Portugal, a circulação de ideias, o debate passou a se tornar mais frequente. Olha, desde 1530 o Brasil já vinha sendo colonizado. Já tinham se passado 300 anos, né? Então muita coisa já tinha mudado aqui no Brasil desde do momento, né, da colonização. Com a vinda da família portuguesa, isso muda muito, né? Muda drasticamente. Olha, dobra o número de pessoas, começam a vir livros, né? Informação, olha, como informação é importante. Aí houve também o surgimento de veículos de imprensa, artistas vêm, construções e muitas coisas que reconfiguraram a vida urbana do Rio de Janeiro, né? Então esse texto é uma adaptação aí. Então, que bacana, né, gente? Vamos lá? Então, olha, segundo o vídeo e o texto que nós acabamos de ler, quais as razões levaram à mudança da família real portuguesa para sua colônia? Então, nós temos informações aqui e no vídeo também. Vamos citar algumas. E a professora também explicou aqui, olha. Tá? Então, vocês façam que depois a professora vai colocar a resposta aqui para vocês. E após a chegada da família real ao Brasil, a cidade do Rio de Janeiro passou por transformações. Quais foram as principais mudanças? A professora vai postar aí também esse textinho para ajudar vocês nessa resposta, mas a gente já discutiu tudo aqui. Esse conecte-se é para vocês saberem mais. A professora não vai ler aqui agora, nesse momento, tá? Mas vocês podem ler aí em casa. Tá no livro Muitos Textos, Tantas Palavras. Agora aqui, em dupla com a professora. Nós vamos analisar a obra de arte que aparece na abertura da unidade. Então, 2A. Qual o nome dos pintores e as datas dos quadros? Então, essa atividade vocês já vão fazer agora. A professora não vai deixar de tarefa, não. Já faço agora e daqui a pouco eu dou a resposta. Tá? Olhem lá os pintores e coloquem o nome dos quadros aqui. Então, é bem simplesinho, né? Vocês vão ver aqui o nome dos pintores e as datas dos quadros, certo? No monumento não tem, tá, gente? Presta atenção nisso. Pronto. Finalizamos essa primeira parte aqui da nossa aula. Daqui a pouco, né, no final da aula, eu venho com a resposta dessas questões, dessas duas questões aqui que a professora colocou, né, das 3. A atividade 1 e a 2A. Professora, e agora, feita a nossa aula, nós temos também o quê? Isso mesmo, uma tarefa. A professora colocou a questão A e B, mas vocês farão apenas a questão B, certo? Então, professora, qual que é a tarefa? A tarefa é essa daqui, ó. Com base nas questões a seguir, escreva um pequeno texto descritivo sobre as imagens e responda às questões. Então, o que vocês vão fazer? As questões não é para você copiar e responder. Então, com base neles, o que vocês fazem? Vocês pegam o caderno, põe lá, qual acontecimento as imagens retratam? As 3 imagens retratam o mesmo acontecimento. Lembra que a professora falou? A gente observou isso. A gente foi olhando, achando que eram acontecimentos diferentes. Depois a gente conclui que é o mesmo acontecimento. Como? Aí escreve no caderno de novo. Como os pintores retrataram esses acontecimentos? Aí você põe o primeiro pintor, põe o nome dele, retratou assim. O segundo assim, o terceiro assim. Aí a terceira questão, copia e coloca. Que personagens podemos identificar nas cenas? Coloca lá. Na primeira cena nós vemos né? Não é não. Vemos os seguintes personagens, no segundo e no terceiro. Depois, copia a pergunta e responde. Como eles aparecem na cena? Estudo no caderno, tá? Nada na apostila por enquanto. Coloca como eles aparecem. No primeiro assim, no segundo, no terceiro. E o que mais chamou sua atenção? O que você viu primeiro? Olha, o que mais me chamou a atenção quando eu vi aquelas imagens foi essa imagem. Essa parte é pessoal, então não tem como o professor responder. A professora olhou tela por tela com vocês, mas quando vocês abriram a apostila, o que vocês viram primeiro? Tá? Então, vocês podem colocar aí.
Respondido isso no caderno, o que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar um pequeno texto. Então, essas questões aqui, deixa eu até mudar a cor aqui, vou pôr de amarelo. Essas questões, você vai responder para que elas deem aí uma base para vocês elaborarem o texto. Depois que vocês responderam essas questões, as respostas, tá? Então, ó, as questões vão servir de base para vocês fazerem o quê? O pequeno texto. Então, a atividade aqui, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Então, qual que é a atividade? A atividade é elaborar um texto utilizando as respostas das questões. Deixa eu comer o S. Das questões acima. Certo? Então, vocês pegam todas essas questões aqui, responde no caderno, depois com base nelas vocês vão juntar e formar um pequeno texto, tá? Então, como que vocês vão começar esse texto? Comecem assim, ó. A professora vai dar um início para vocês, tá? Vou até mudar de cor aqui para vocês poderem ver a sugestão que a professora dá. Então, vocês estão analisando as imagens, não estão? Vocês vão escrever um texto sobre a imagem. Esse é o contexto de produção de vocês aí, né? Parágrafo, né? E aí, vocês vão colocar. Observando as imagens de abertura das aberturas da unidade 2, né? Ou dessa unidade, podemos observar que elas retratam, e aí vocês vão pôr, retratam o momento e vocês vão continuando. Então, o que estão retratando? Está retratando o momento assim, assim, assim. Os pintores, cada pintor retratou de um modo. O primeiro pintor retratou assim, o segundo assim, o terceiro assim. Em todas as cenas, nós podemos identificar alguns personagens marcantes. No primeiro, a gente vê o tal... Em todas, nós vemos uma figura principal, mas no primeiro, nós vemos mais isso, no segundo, mais isso, e no terceiro, mais isso. E nas cenas, o personagem principal aparece sempre de um modo, né, mais imponente, né, de figura central. E o que mais chamou a atenção nas pinturas foi a pintura tal. Ou o que mais me chamou a atenção foi como retratar o personagem principal, né? Foi o que eu vi primeiro, tá? E finaliza o texto dizendo o que chamou mais atenção, tá? Então, foi falando de tudo ali, como eles apareceram na cena, e o que mais chamou a atenção nos quadros foi isso. Pronto, acabou o texto, tá? Vejam que é um pequeno texto mesmo. Nós temos só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa resposta é pessoal, né? Então, se é resposta pessoal, a professora não vai postar correção, certo? Então, olha, resposta pessoal, cada um de vocês aí vai responder do jeitinho de vocês, ok? Será que ele faz um título aqui? Ah, não faz, eu achei que ia fazer, mas não fez. Não tem problema, não. Então, gente, ó, bora lá. Vocês têm bastante coisa para fazer, certo? Tem a tarefinha, então, que é a elaboração desse texto. Então, assistam o vídeo com bastante carinho, com bastante atenção. Então, até a próxima aula!